Uma da grandeza do Espiritismo é desarmar a pessoa ignorante. Eu já achei bastante importante a rádio, porque ela é uma faculdade e a TV Mundo Maior está nascendo aí, não vamos deixar ela morrer. Vamos ajudar da maneira que a gente puder. Olá, uma vez mais aqui estamos com o programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinhoso abraço, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa e de resto a toda a programação da TV Mundo Maior. A reencarnação talvez seja o principal pilar da doutrina espírita. Aliás, o principal pilar do espiritismo é o Evangelho. O espiritismo é a revivescência do cristianismo, é o consolador prometido. Mas, sem dúvida, o Espiritismo ele é conhecido por ser uma doutrina reencarnacionista. Embora a reencarnação seja um tema muito antigo, não surgiu com o Espiritismo. O Espiritismo estuda o assunto, estudou o assunto e continua estudando o assunto como nenhuma outra filosofia reencarnacionista ao longo dos séculos. No Espiritismo, nós temos oportunidade de nos aprofundar no conhecimento da reencarnação, no entendimento da reencarnação, sob o prisma da fé raciocinada. De quando a quando surge à baila, vem à baila, a questão até controvertida, um tanto controvertida, de Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec. De Chico Xavier ter sido a reencarnação do codificador, dando assim sequência à obra da codificação. Alguns amigos consideram irrelevante, o assunto irrelevante, afirmam que o assunto, afinal, nada acrescenta, saber se Chico foi ou não a reencarnação de Allan Kardec. Claro, respeitamos todos os pontos de vista, respeitamos todas as opiniões, mas temos uma opinião diferente a respeito do assunto. Nós estamos numa doutrina reencarnacionista. Até o próprio Cristo teve interesse em saber o que os homens falavam sobre ele, o que dizem os homens do Cristo. O que dizem os homens do Cristo? Os apóstolos responderam: Senhor, alguns dizem que és Elias, outros dizem que és João Batista, ou um dos profetas, ou um outro dos profetas. Vejamos que o assunto da reencarnação foi sim cogitado nas páginas do Novo Testamento. Não era um assunto, digamos assim, popular, não era um assunto tratado com muita frequência, mas era um assunto que interessava aos iniciados,
mesmo aos iniciados do judaísmo, quanto passou a interessar aos iniciados do cristianismo. O próprio Cristo, digamos, quis saber. Então nós temos uma opinião diferente. Para nós é relevante. Não é irrelevante, é relevante estudarmos a reencarnação e principalmente estudarmos, não é, a questão de Chico Xavier ter sido a reencarnação de Allan Kardec, porque entendemos que esse assunto possui uma grande relevância doutrinária. Não se trata de mera curiosidade ou de mera especulação. Em absoluto, para nós, possui um significado doutrinário relevante. Interessa a doutrina. E por que interessa a doutrina? Porque, do nosso ponto de vista, modesto, do nosso ponto de vista, a obra mediúnica de Chico Xavier é um complemento da obra da codificação, é um desdobramento da codificação. O próprio Allan Kardec chegou a escrever de punho próprio. Ele escreveu que a sua volta estava programada para o final do século XIX, ou para os primeiros anos do século XX. Allan Kardec desencarnou em 1869 e Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, portanto, nos primeiros anos do século XX, e logo começou a desempenhar o seu trabalho mediúnico, a cumprir com seu mandato mediúnico. Porque, queiramos ou não, a obra mediúnica de Chico Xavier é uma obra sui generis, uma obra singular. É uma obra que, exceto a codificação, é uma obra sem precedentes. Sem precedentes no campo da literatura mediúnica no mundo todo. Chico Xavier começou a psicografar com 17 anos de idade, médium desde os 5 anos de idade, praticamente nasceu médium. E as suas obras mediúnicas, sem dúvida, principalmente com destaque para as obras de Emmanuel e de André Luiz, podemos também aí acrescentar as obras de Humberto de Campos. Essas obras enriqueceram, como enriquece sobremaneira a codificação, dão sequência à codificação, de modo que o Espiritismo deixou de ser uma doutrina do século XIX para ser uma doutrina do século XX e do século XXI. Ela se projetou para o século XXI, como há de se projetar para os séculos vindouros. Com base nesta exposição, nesta nossa convicção doutrinária, fruto de reflexões, de análises e de muitos estudos, de acompanhamento da obra de Chico Xavier há praticamente 50 anos. Nós tivemos oportunidade, eu e a Márcia, minha esposa, de convivência estreita, de conviver com Chico Xavier. Nos encontrávamos 2, 3 vezes por semana. Tivemos oportunidade de conviver com Chico Xavier por mais de 25 anos.
E nós percebíamos em Chico muito mais que um médium, psicógrafo, cumprindo a sua tarefa no campo da psicografia, como tantos aí cumprem a sua tarefa no campo da psicografia, no campo da psicofonia, no campo da cura, no campo da clarividência, etc. Chico tinha uma preocupação única com a doutrina. A preocupação dele com a doutrina era, por assim dizer, a preocupação de um comandante em chefe. Ele se preocupava com os rumos da doutrina, ele se preocupava com a divulgação, ele se preocupava com os companheiros, ele se preocupava com a fidelidade doutrinária, ele se preocupava com os livros, ele se preocupava com os espíritas e com não os espíritas, ele se preocupava com Cristo dentro do espiritismo, ele se preocupava com o espiritismo, o Consolador, ele acompanhava tudo de perto, ele sabia de tudo, acompanhava tudo, lia praticamente todos os jornais espíritas, todas as revistas, todos os periódicos, sabia do que se passava em todos os lugares. Ele se preocupava com as casas espíritas que porventura estivessem enfrentando qualquer dificuldade, com as casas espíritas que estavam sendo fundadas, incentivava a fundação de grupos espíritas e ele incentivava essa fundação desses grupos quando ele era procurado em Pedro Leopoldo ou procurado em Uberaba por companheiros que estavam interessados em construir uma obra espírita, erguer um centro espírita. A atitude dele era, sem dúvida, a atitude de um comandante em chefe. Voltaremos logo em seguida.